pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Açor Rodrigues Neto, sou professor aqui da pós-graduação e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre incorporação imobiliária. Incorporação imobiliária é um assunto bastante rico, bastante amplo. Vocês vão ver que a gente vai ter bastante coisa para aprender, para conversar sobre incorporação imobiliária. Eu espero que eu possa aí contribuir com o conhecimento de vocês, tá legal? Sem perder muito tempo, já vamos lá para o nosso material, porque como eu disse aos senhores, nós teremos muitas coisas para conversarmos hoje, né? Vamos falar então sobre a incorporação imobiliária. A primeira coisa importante que a gente tem para falar da incorporação é a sua natureza jurídica. Aliás, pessoal, quando o senhor vai estudar algum instituto de direito, é mais do que recomendável que o senhor sempre comece estudando esse instituto pela sua natureza jurídica. Quando o senhor bem compreender a natureza jurídica do instituto, o senhor vai conseguir correlacionar com outros institutos da mesma natureza jurídica e aí vai conseguir compreender melhor como é que funciona a mecânica, né? Como é que ele foi estruturado, para que ele serve, qual o escopo dele, qual o alcance dele e assim por diante. Tá legal? Como a natureza jurídica da incorporação imobiliária. Incorporação, pessoal, é um termo que hoje comporta diversos significados, não só no direito, como também em termos vulgares, né? Em termos leigos. Então tome um pouquinho de cuidado quando vocês ouvem alguém falar de uma incorporação, porque nem sempre ela está utilizando a terminologia no sentido jurídico, no sentido técnico, né? No direito societário, ela designa uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra que lhe sucede em direitos e obrigações. Isso está lá no Código Civil, no artigo 1116, no artigo 227 e também na lei das SA, que é a Lei 6404 de 1976. Então, existe a incorporação lá no campo do direito societário. No direito civil, a incorporação aparece ainda designando a agregação de acessão ao solo como forma de aquisição de propriedade, lá no artigo 1248, no livro do direito das coisas, lá no Código Civil. Então também serve para designar aquela situação em que você constrói um prédio num terreno e aí por incorporação a essa agregação da coisa ao solo, de maneira que a coisa passa a ser considerada também um bem imóvel, o edifício também passa a ser considerado um bem imóvel. Já o objeto do nosso estudo, contudo, é a incorporação imobiliária, certo? No âmbito do direito registral imobiliário, a incorporação designa uma atividade empresária que corresponde à articulação de construtores e compradores para produzir e vender antes ou durante a construção unidades imobiliárias em regime condominial. Essa disposição, essa definição está prevista lá no artigo 29 da Lei 4591 de 1964, que é a Lei de Incorporação Imobiliária. Legal? Não há incorporação imobiliária, portanto, quando um dono do terreno contrata a construção do imóvel sem a intenção de vender ou prometer vender unidades antes, durante a construção. Nesse caso, o proprietário poderá ele próprio custear a edificação, instituindo e especificando o condomínio diretamente para a posterior alienação das unidades imobiliárias. Significa dizer, pessoal, que não é correto você confundir incorporação imobiliária com um condomínio instituído, com a instituição de condomínio. A incorporação é a atividade empresária com a finalidade de vender ou antes ou depois da construção, unidades imobiliárias. É um contrato que tem por finalidade viabilizar a construção de um edifício. A instituição do condomínio, por sua vez, ela não prescinde necessariamente da incorporação imobiliária. Existem condomínios que são instituídos sem incorporação. É o caso do construtor ou da pessoa que é dona do terreno. Ela tem dinheiro, ela constrói o prédio, ela institui o condomínio e depois ela vende as unidades autônomas. Perfeito? Não confundam incorporação com instituição ou com o próprio condomínio. A incorporação é uma fase anterior e temporária, que se encerra com a averbação da construção e a instituição e especificação de condomínio lá na matrícula do imóvel, perfeito? A averbação da construção significa que a construção está concluída e uma vez que a construção está concluída, é possível você instituir e especificar um condomínio, que é aquele fenômeno, é aquela figura jurídica que serve para que cada pessoa seja titular da sua própria unidade autônoma, futura, que pode ser um apartamento, pode ser uma vaga de garagem, pode ser uma loja, pode ser uma sala comercial e assim por diante.
Beleza? Obrigatoriedade do registro da incorporação. Isso é muito importante, né, pessoal? A necessidade de regulamentar a incorporação imobiliária decorre do risco que ela apresenta ou representa para os adquirentes. A compra tem como objeto uma unidade futura, que apenas existe na planta, e o pagamento importa muitas vezes as economias de uma vida angariadas com todo o esforço para a aquisição da própria moradia ou da moradia própria. Muitas vezes, pessoal, quando o adquirente vai comprar a unidade futura, o que tem ali na verdade é um lote de terreno, muitas vezes com construções ainda, com casas que ainda precisam ser demolidas, precisa iniciar a construção precisa ficar pronta e aí sim ele vai ter a unidade dele. E ele começa a colocar dinheiro naquele negócio, veja o risco que ele começa a correr. A obrigatoriedade do contrato, essa necessidade do regime de incorporação, se dá exatamente para proteger esse sujeito. Foi exatamente nesse contexto que a Lei 4591 de 64 condiciona a negociação das unidades futuras à prévia apresentação ao registro de imóveis de uma série de documentos, que são aqueles que estão previstos no artigo 32, que são requisito para a realização de um registro especial, que é o registro da incorporação. Vejam, pessoal, o sujeito que vende unidade futura antes do registro da incorporação, ele pratica um ilícito, um ilícito civil que fere a previsão do artigo 32 da Lei 4591 de 1964. Esses documentos obrigatórios que ele tem que apresentar lá no registro de imóveis conferem a transparência da operação e evidenciam a regularidade formal e jurídica do empreendimento, possibilitando que o adquirente tenha certeza e segurança na aquisição de uma planta ou ainda em fase incipiente de construção. O adquirente passa a ter uma certa tranquilidade que ele está botando o dinheiro dele, muitas vezes de uma vida inteira, uma economia de uma vida inteira, em um negócio que ele acredita e que tem uma possibilidade muito concreta de vir a acontecer. Perfeito? O registro da incorporação viabiliza, portanto, a venda das futuras unidades que fisicamente ainda não existem, financiando a própria construção. Veja, esse momento da incorporação, pessoal, se você olhar ali onde o prédio vai ser construído, não existe nada. Você vai adquirir o apartamento que fica lá no 10º andar do edifício. Você olha lá, tem um pedaço de céu ainda. Não tem nada, tem vento ali, não tem um edifício construído, um prédio, não tem uma edificação. Você entendeu? E é exatamente para isso que serve a incorporação, para viabilizar a venda dessa unidade, desse imóvel que ainda nem existe. Perfeito? Logo, somente se existe o registro especial de incorporação, quando as vendas ou promessas de venda serão realizadas antes ou durante a construção. Sem o registro da incorporação imobiliária, pessoal, é vedado o acesso ao folho de títulos de venda ou promessas de venda de frações de ideias do terreno atrelados a unidades autônomas futuras. Vejam só, pessoal, o que está escrito aí? Significa dizer que se o sujeito não registrou a incorporação e ele eventualmente negociar o imóvel ou a unidade futura com terceiros, esses contratos eles vão ter escopo eminentemente obrigacional. Eles não vão poder ter ingresso no registro de imóveis por expressa vedação legal. Não se registra contrato que envolve alienação de futura unidade autônoma. Não dá, pessoal, não tem como. A lei veda expressamente. A obrigatoriedade desse registro especial decorre do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, do artigo 169 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 1973, e também da própria 4591 de 64, que é a Lei de Incorporação e Condomínio. Quando condiciona a venda ou promessa de venda ao registro especial, percebam, se está prometendo a vender uma unidade futura ou vender uma unidade futura, só consegue fazer isso se tiver efetivamente registrado ou a incorporação imobiliária. Mas o ato de instituição e especificação de condomínio continua mandatório, logicamente, pois a extinção da incorporação pois determina, né, a extinção da incorporação e cede lugar ao condomínio em si. Quando institui o condomínio, pessoal, com a averbação da edificação, é o momento em que deixa de existir um terreno com prédio como unidade imobiliária única e passam a existir várias unidades autônomas, cada qual com a sua fração ideal lá no terreno, que é exatamente o condomínio edilício, certo? Então, a incorporação ela extingue quando? Quando a incorporação imobiliária acaba, professor. Via de regra, ela acaba com o momento da averbação da instituição do condomínio edilício na matrícula do imóvel, beleza?
E o incorporador? Quem é o incorporador? Não é necessário que o incorporador seja dono do terreno ou construtor da obra. Vejam, ele é um empresário muitas das vezes. Pode, logicamente, acontecer do incorporador ser o dono do terreno ou o próprio construtor da obra. Não obstante, pode acontecer que o incorporador não seja nem o dono do terreno e nem o construtor da obra. Ele vai operar aí como um empresário intermediador entre o dono do terreno, o construtor e os futuros adquirentes. Não obstante ele não seja necessário que ele seja o dono do terreno e construtor da obra, é sempre obrigatório, é sempre preciso que ele tenha pelo menos a posse do imóvel com promessa de aquisição da propriedade de forma irretratável e irrevogável, além de consentimento para demolição e construção. Vejam como é que isso daí funciona, como é que o sujeito que é o incorporador vai poder tomar as diligências, vai poder realizar as gestões junto ao registro de imóveis referentemente àquele terreno. Ele vai ter que apresentar um documento que comprove que ele tem a posse, a promessa de aquisição da propriedade futura, logicamente, né? E também de forma irretratável e irrevogável com consentimento para demolição. Quem que vai otorgar esses poderes para ele? O dono do terreno. E quem que ele vai contratar para realizar a construção? O construtor da obra. O incorporador, portanto, é um intermediário entre, de um lado, o proprietário do terreno e o construtor, desculpem, e de outro, os adquirentes das futuras unidades, assumindo o risco financeiro do empreendimento, pois se compromete a viabilizar a construção, mesmo que de imediato só consiga vender uma ou algumas unidades. O que acontece, pessoal? Com o registro da incorporação imobiliária, o incorporador consegue fazer caixa, né? Porque uma vez que ele registra a incorporação imobiliária, ele pode começar a vender as unidades futuras. Com a venda das unidades futuras, começa a entrar dinheiro no caixa dele. E aí ele começa a promover a construção. Ele não pode, eventualmente, se o empreendimento não estiver sendo muito bem sucedido, se ele não estiver conseguindo vender muitas unidades, ele não pode simplesmente interromper a operação, interromper a construção, dizendo que ele não tem dinheiro suficiente porque ele não vendeu unidades suficientes. Ele tem contrato e ele é obrigado a concluir a construção, ainda que nesse primeiro momento ele possa vir a experimentar algum tipo de prejuízo. Legal, pessoal? Qual seria o prejuízo aí? Ele não conseguiu vender unidades suficientes para que pudesse, aí, uma vez vendendo essas unidades suficientes, construir aí a unidade ou a edificação onde vai ser base para as unidades futuras. Tranquilo, pessoal? Sem grandes dificuldades aí, né? Sem grandes problemas. O incorporador pode ser pessoa física ou jurídica. Isso é muito importante, pessoal. Existe incorporador pessoa física? Hoje em dia, pessoal, é muito raro você ter um incorporador pessoa física por um simples motivo. A pessoa física, ela se submete a um regime de tributação que torna simplesmente inviável, praticamente impossível você conseguir ter um lucro com a forma de tributação pelo lucro, né, que é o imposto de renda. Fica praticamente impossível você conseguir ter lucro se você se submeter ao regime de tributação da pessoa física. Por isso que o via de regra que você encontra por aí são pessoas jurídicas constituídas especificamente para a realização de incorporação imobiliária. Não obstante, a lei não proíbe, não há vedação de que seja uma pessoa física. O responsável pela coordenação de esforços necessária para financiar e viabilizar a construção, entregando as unidades concluídas no prazo, preço, condições estabelecidos. Esse responsável, pessoal, que é o incorporador, ele vai cuidar de tomar dinheiro emprestado no banco, ele vai cuidar de negociar com construtores, com fornecedores de material, ele vai negociar com os adquirentes a forma de pagamento, ele vai ser o sujeito que vai cuidar de toda a infraestrutura do empreendimento. Ele vai saber montar o estande de venda, contratar corretores. Ele tem a expertise para esse tipo de empreendimento. Não é fácil. Tem muita gente que olha de fora e acredita que isso seja muito fácil de ganhar dinheiro. Ganha-se muito dinheiro, mas é necessário muita competência na condução dos trabalhos, certo? Podem atuar como incorporador. Quem pode agir? O próprio proprietário do terreno, conforme a gente já mencionou. Ele pode tanto construir o prédio e só vender depois, sem a necessidade da incorporação, né? Ele institui o condomínio, ou ele próprio, dono do terreno, vai lá e registra, né, a incorporação, né, os documentos da incorporação e promove ele próprio a incorporação. Pode também fazer isso o promitente comprador, lembre-se, eu expliquei que ele vai ter que comprovar lá no registro de imóveis essa condição.
O cessionário, o promitente e cessionário do imóvel também pode fazer isso. Geralmente ele figura como cessionário, promitente cessionário do imóvel, porque nem sempre o incorporador é o dono do terreno onde vai ser feito. Então, quem promove aí vai ser o cessionário ou promitente cessionário do terreno, né? Esse tipo de negócio, esse tipo de contrato é firmado diretamente com o dono do terreno onde vai ser feita a incorporação. E muitas das vezes, inclusive, pessoal, o incorporador paga ao dono do terreno, paga o preço do terreno com unidades futuras. O sujeito tem um terreno e aí aquele terreno vale, sei lá, R$ 1 milhão, e aí com o empreendimento ele vai ficar com 5 unidades, cada unidade no valor de R$ 500 mil, de maneira que ele tinha 1 milhão, passa a ter 2,5 milhões, perfeito? O construtor, o corretor de imóveis, o ente da federação emitido na posse do imóvel também pode acontecer, de ser um ente da federação, a União, o Estado, o município e assim por diante. Em suma, será aquele com poderes para realizar a atividade de venda de frações ideais vinculadas a futuras unidades autônomas que vão ser ainda construídas. Essa é a principal noção que permeia a incorporação imobiliária, essa noção de que elas é um contrato, né, é um mecanismo jurídico que permite a venda de unidades imobiliárias que ainda não existem. Quais são as espécies de incorporação? A estrutura do contrato utilizado para alienação das unidades autônomas pode ser de tipos diferentes, o que dá origem a espécies de incorporações diferentes. A incorporação ela pode ser primeiro por preço fechado, que é exatamente aquela em que o incorporador estabelece o preço da unidade e obriga-se a entregá-la ao adquirente por este valor. Quanto que vai custar aquela unidade? R$ 500 mil. Aí ele já estabelece esse preço, faz um contrato com o adquirente da futura unidade de 500 mil e lá na frente, dentro do prazo estabelecido no contrato, pimba, ele tem que entregar a unidade prontinha para o adquirente conforme formulado no contrato. É a chamada incorporação a preço fechado. Nesses casos especificamente, pessoal, os riscos financeiros da obra são todos do incorporador, sejam eles de decorrentes de fatores não previstos, sejam eles decorrentes de flutuação de preço no mercado e dos erros cometidos na construção. Pode acontecer, pessoal, que no curso da obra, naquele ano especificamente, seja um ano que tem um volume de chuvas muito grande. Pode acontecer que naquele ano, durante o curso do empreendimento, lembrem-se, o empreendimento ele dura, a construção de um prédio de grande volume, que seja grande, não demora menos que 2 anos. Um prédio não fica pronto do dia para a noite. O mercado financeiro sofre oscilações significativas ao longo desse período. O Brasil, um país, pode entrar em crise. Outro país vizinho pode entrar em crise, o que afeta o nosso país. O dinheiro, o custo do capital fica mais caro. O custo do material de construção fica mais caro. O custo da mão de obra também pode aumentar. Vejam quantos fatores o incorporador vai ter que ponderar para assumir esse risco e essa responsabilidade. É exatamente em razão disso que a gente não é tão comum a gente encontrar a incorporação a preço fechado, porque aí o incorporador ele vai estar se expondo a riscos, né, a variações que realmente ele não consegue ponderar e aí não tem logicamente como fazer um cálculo para que possa absorver, enfim, ou ter algum tipo de lucro no empreendimento. Esse preço fechado pode ser fixo, que é invariável, ou reajustável, já que pagamentos geralmente prolongam-se no tempo. Então, vai ser 500 mil, por exemplo, e aí o sujeito que está adquirindo não tem os 500 mil, ele vai parcelar esse pagamento. O parcelamento desse pagamento vai ser reajustável. Lógico que se o sujeito tiver 500 mil, ele vai lá e pimba, paga, transfere 500 mil para a conta do incorporador, pronto, quitou, agora ele só tem que esperar o incorporador resolver a obra e entregar para ele tudo bonitinho. É muito raro disso acontecer, tá, pessoal? Do adquirente já pagar de uma tacada só o valor do imóvel, beleza? A incorporação pode ser ainda por administração. Nesse caso, pessoal, o preço da unidade ele é apenas estimado inicialmente. Os adquirentes assumem a responsabilidade pelo pagamento do custo integral da obra. Nessa modalidade de contratação, pessoal, os riscos financeiros da obra são todos do adquirente. Pessoal, essa é a modalidade que mais acontece, né? O que acontece, na verdade, é assim, num país como o Brasil, que a gente observa, né, frequentes modificações, frequentes situações econômicas, oscilações econômicas dentro de um mesmo ano, né? A gente tem momentos
de muito otimismo financeiro no mercado, depois a gente tem momentos de pessimismo, depois vem alguma notícia internacional que modifica o cenário todo, vem uma guerra que muda tudo, tudo muda muito rapidamente no contexto financeiro de um país em desenvolvimento como o Brasil. E é exatamente em razão disso que os negócios também acabam ficando um pouco menos, assim, digamos, sólidos, né? Há segurança, mas não há uma solidez tão efetiva como você encontra em países cuja economia seja mais concreta, né? A economia esteja mais desenvolvida. Não obstante, exatamente em razão disso, né? Em razão desse contexto fático, é que optam, né, os incorporadores por essa modalidade de contrato, de maneira que ele compartilha, logicamente, que se o empreendimento não der certo, ele também vai ter prejuízo, tá, pessoal? Não tem como o incorporador, a não ser que ele cometa algum tipo de desvio, tá? Mas se ele não cometer nenhum tipo de desvio, não tem como o empreendimento não dar certo e o incorporador também não ter prejuízo, logicamente. Os adquirentes que já investiram, que já colocaram o dinheiro deles no negócio, obviamente vão ter um baita de um prejuízo também. Mas o incorporador dificilmente se safa, né? Se acontece esse tipo de problema. Perfeito? Como que atua o registrador de imóveis nesse caso? Como que ele qualifica o procedimento? Como que ele registra esse processo? Como que ele registra o procedimento de incorporação imobiliária lá no registro de imóveis? Quais os cuidados que ele tem que tomar? Perfeito? Sem perder muito tempo, vamos lá? Impedimentos à incorporação. Primeira coisa que o registrador de imóveis, primeiro cuidado que ele precisa ter. Vamos lá. Via de regra, o imóvel que vai ser objeto da incorporação deve estar livre de ônus e encargos, não podendo haver qualquer impedimento ou quaisquer impedimentos a atos de disposição. Afinal de contas, pessoal, a intenção da incorporação é produzir no imóvel unidades autônomas em regime condominial para alienação. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Primeiro cuidado que deve se tomar quem pretende realizar uma incorporação. Vamos supor que o sujeito é um incorporador e que ele não é o dono do terreno, né? Ele vai adquirir ou ele vai contratar com o dono do terreno a aquisição, a promessa de aquisição, a cessão de direitos, enfim, e vai pagar em unidades futuras. O que ele tem que olhar? A matrícula do imóvel e verificar, pessoal, se na matrícula desse imóvel não tem algum ônus, algum encargo que inviabilize a construção, ou que inviabilize a livre disposição. Vamos supor que esse dono desse terreno ele seja eventualmente devedor da Fazenda Nacional. Tem uma execução fiscal e esse imóvel foi penhorado pela Fazenda Nacional. Os imóveis penhorados pela Fazenda Nacional, pessoal, ficam indisponíveis. As penhoras, via de regra, as penhoras do processo civil, via de regra, não indisponibilizam o imóvel. Lógico que fica ali uma informação que traz um certo risco, né? Porque se aquele dono daquele terreno tem uma dívida, dependendo do vulto dessa dívida, pode ser que eventualmente ele não consiga pagá-la e que só reste esse imóvel, para poder ser liquidado e viabilizar o pagamento lá perante o juízo, né? Por meio de adjudicação, por meio de asta pública e assim por diante. Qual é o cuidado que deve se tomar então? Investigar a situação jurídica do imóvel. É imprescindível que se verifique a situação jurídica do imóvel e que também veja-se a situação jurídica do próprio proprietário do terreno. Lembrem-se que a pessoa responde com o seu patrimônio para suas dívidas, certo? Se eventualmente o dono do terreno tem dívidas e eventualmente a alienação desse terreno possa torná-lo insolvente, é lógico que há um risco evidente de se promover um empreendimento de um vulto da incorporação nesse terreno, perfeito? Então tem que se verificar se há esses ônus, se há esses encargos na matrícula e também há de se verificar a rigidez aí financeira e patrimonial do proprietário do terreno. São motivos que impedem o registro da incorporação. Olha só que bacana, vamos aí ver quais deles que simplesmente impedem esse registro. Cláusula de inalienabilidade imposta por testamento ou doação. É aquela situação, pessoal, que o dono do terreno recebeu esse terreno por doação ou eventualmente por testamento e nessa deixa testamentária ou nesse ato de disposição gratuito de vontade, né, que é a doação, inseriu sua cláusula de inalienabilidade. Significa que esse sujeito simplesmente não vai poder vender esse bem, entendeu? Se ele não pode vender esse bem, não tem como registrar a incorporação.
O bem de família é voluntário, do artigo 711 do Código Civil. Sem querer avançar muito aqui, pessoal, existem alguns tipos de bem de família no nosso ordenamento jurídico, tá? O que interessa para esse caso aqui específico é o bem de família voluntário. Tem a proteção do bem de família lá no Código de Processo Civil, tem outros bens de família aí no ordenamento jurídico. O que nos interessa é esse voluntário, que depende de escritura pública para a instituição e depende do seu registro, né, no livro 3 do Registro de Imóveis e o seu registro também na matrícula, que é o livro 2. A indisponibilidade judicial nos autos de um processo foi determinada ou decretada a indisponibilidade dos bens do proprietário do imóvel. Pessoal, se o sujeito teve os seus bens decretados indisponíveis, ele simplesmente não tem como viabilizar, não é possível, não se permite, não é possível que seja utilizado esse bem para fins de instituição ou para fins de registro da incorporação. A penhora feita em execução judicial da dívida ativa da União em suas autarquias e fundações. Lembrem que eu comentei ainda aqui brevemente no último slide, o artigo 53 da Lei 8.212 de 91 diz expressamente que, em se tratando de penhora da Fazenda Nacional, de penhora em ação executiva da Fazenda Nacional, o imóvel fica indisponível. Não digam, cuidado para não afirmarem que qualquer penhora que conste no imóvel significa que ele fique indisponível. Isso não é verdade, né? É possível a alienação de um imóvel penhorado. A única coisa é que o sujeito que está adquirindo toma conhecimento, né, daquela penhora e também, logicamente, assume os riscos atinentes à eventual execução daquela penhora. A averbação da existência da ação judicial que contesta a própria aquisição do imóvel. Ou seja, o sujeito adquiriu o imóvel e tem uma ação judicial contra ele discutindo essa causa de aquisição. Existe essa possibilidade de averbação, isso consta na matrícula e é uma das causas que simplesmente inviabilizam, impedem o registro da incorporação. A hipoteca cedular, pessoal. Se existe um tipo de hipoteca, existem vários tipos de hipoteca no nosso ordenamento, existe esse tipo específico que é a hipoteca cedular, que é desse decreto aí, lei de 413 de 69, do 6313 de 75 e 6840 de 80. São as situações em que são emitidas cédulas de créditos pelos devedores em favor dos credores, e nessas cédulas de créditos, em garantia da tomada do numerário, dá-se o imóvel em garantia, né? E aí, se deu-se esse imóvel em garantia em hipoteca cedular, especificamente, a hipoteca convencional não tira a disponibilidade do bem e não impede o registro da incorporação. A hipoteca cedular impede, beleza? A alienação fiduciária em garantia, tendo em vista o seu regime jurídico peculiar e diverso da hipoteca. Pessoal, hoje, com o novo marco legal das garantias, talvez seja um momento para se avançar. A doutrina ainda não falou, a jurisprudência também não tem nada, mas me parece que com esse novo marco legal das garantias, pode ser que essa releitura da alienação fiduciária em garantia, que a gente pode observar nos dispositivos que foram introduzidos aí no ordenamento jurídico, pode ser que a gente veja aí a situação em que aconteça realmente essa possibilidade do registro da incorporação, mesmo no imóvel que esteja alienado fiduciariamente em garantia. Contudo, pessoal, nem todos os ônus reais implicam impossibilidade de registro da incorporação, a começar pela própria hipoteca, conforme eu mencionei, já que é nula a cláusula que proíbe o proprietário de alienar o bem. Na hipoteca convencional, se tem essa cláusula, ela é nula. Se o imóvel for objeto de usufruto, eventualmente, a incorporação demanda a anuência do no proprietário e do uso frutuário, tendo em vista a possibilidade de compra e venda bipartida, ou seja, existe a possibilidade do no proprietário transacionar e também o usufrutuário também vai transacionar. Legal, pessoal? Esse é o nosso primeiro bloco aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos logo aqui para falar um pouco mais disso daqui com vocês, de incorporação. Até breve.